Como eu já falei para vocês, né, eu sou a professora Andreia Araújo. A minha especial eu assim, nós da educação, a gente acaba tratando de várias temáticas, né, mas é claro que tem aquela que a gente se aprofunda mais, que a gente tem um carinho maior, né, tem um estudo mais ampliado. E a educação infantil é essa a minha área, né, que eu busco estar me envolvendo mais, buscando estudar mais, buscando novos conhecimentos, estar atenta às novas legislações, aos teóricos que surgem tratando sobre a infância, sobre a criança, sobre a educação infantil, o desenvolvimento infantil. Então, é uma área que eu tenho um cuidado, um zelo muito grande, né, uma preocupação muito grande. É algo que eu me debruço com mais afinco, né? Então, como eu já falei para vocês, o nosso simulado hoje vai estar focado, né, na banca da Fundação Getúlio Vargas, porque é justamente a banca que vai estar aí à frente, realizando, né, o concurso que vocês se inscreveram. E aí, hoje, a gente vai focar neste conteúdo, que é a pedagogia da infância, né, as diferentes dimensões humanas e os direitos da criança. E também a formação do pensamento lógico da criança, que, né, esses dois subtópicos estão dentro da pedagogia da infância. Como eu já falei para vocês, meu nome é André Araújo. Então, vamos lá. Partindo aqui da primeira questão deste ano, de 2024, né, Banca Fundação Getúlio Vargas, um concurso realizado na Prefeitura de Vitória, com foco aí na educação infantil. Então, o que traz o enunciado da questão? Segundo o OR de 2004, o modo como são organizados materiais imóveis e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com eles são reveladores de uma concepção pedagógica. Levando isso em consideração, com relação ao espaço educativo, analise as afirmativas a seguir. Organizar a sala de aula em forma de cantos de atividades e ou de brincadeiras garante uma atuação descentralizada por parte do adulto e, consequentemente, a construção da autonomia da criança. 2. Quando ou a educadora, educador, organiza a sala de aula em forma de carteiras enfileiradas, enfatiza-se o trabalho individualizado, o qual facilita o controle e a disciplina na perspectiva da prática docente, centrada no professor. 3. A possibilidade de a organização espacial da sala de aula ser transformada deve ser diretamente relacionada a situações imprevisíveis que ocorrem ao longo da jornada de trabalho com as crianças. Está correto o que se afirma em, aí vem as alternativas. A, 1, 2 e 3. B, 1 e 2 apenas. C, 1 e 3 apenas. D, 2 e 3 apenas. E, 3 apenas. E aí, o que é que vocês acham, né? Qual é a resposta correta para essa questão? E aí a gente precisa, né, considerar cada uma dessas questões. Eu ressalto aqui para vocês, como eu falei para vocês no início, né, hoje a gente está focando aqui no conteúdo que trata da pedagogia da infância. E um dos aspectos que tratam a pedagogia da infância, que interfere no desenvolvimento da criança, na constituição do pensamento dela, é como se organiza esse espaço pedagógico, né? E aí, compreendendo o espaço pedagógico, a questão temporal, a questão espacial, a questão dos materiais. E aí é sobre isso que essa autora vem falar, né? Nessa questão, né? Que
A forma como são organizados os materiais, né, os móveis, e a forma como as crianças e os adultos ocupam esse espaço educativo, que é a escola da infância, a escola da educação infantil, e como interagem com eles, são reveladores de uma pedagogia pedagógica, né? Revelam uma concepção que a gente tem dessa criança, dessa infância, dessa educação infantil, enfim. E aí a gente precisa analisar cada um desses 3 pontos. Vamos em cada um dos 3 pontos que estão aqui. Quando a gente fala aqui, organizar a sala de aula em forma de campos de atividade, e ou de brincadeiras, garante uma atuação descentralizada por parte do adulto e, consequentemente, a construção da autonomia da criança. Então, se a gente pegar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular, a gente vai ver que esses 2 documentos tratam disso, né? Trata dessa importância de criar diferentes campos de atividades diversificados para as crianças, diferentes situações e momentos de brincadeira, porque é por meio da brincadeira que a criança compreende o mundo, né? Se relaciona com esse mundo e se desenvolve, e fala também dessa questão da descentralização por parte do adulto, né, que a gente não foca no adulto, né, mas a gente precisa pensar na criança, na educação infantil, e a construção da autonomia da criança. Aí a gente pensa assim, nossa, essa questão está certa. Só que, às vezes, as questões, elas vêm, de uma certa forma, assim, trazendo a questão que é correta, né, o item correto, muito, muito claro aos nossos olhos. Só que, em outros momentos, às vezes, uma pequena palavra pode interferir nessa questão. E aqui o problema é esse, uma pequena palavra. Então, organizar a sala de aula em forma de campos de atividade ou de brincadeiras garante. Então, o problema desse ponto 1 está na palavra garantir. Porque, se na educação infantil, a gente não pode generalizar, a gente não pode trazer uma palavra tão forte como essa, né? Porque não é só a organização do espaço da sala de aula, da sala de referência, que vai garantir algo. Existem outros fatores, como, por exemplo, a formação de professores, a própria atitude do professor, a relação professor-crianças, a relação crianças, escola e família. Então, são vários aspectos envolvidos, né? Então, só a questão de organizar a sala de aula prestigiando os campos de atividade e as brincadeiras, não é garantia, né? Então, o problema desse item é a palavra garantia. Não é garantia de uma atuação que descentraliza do professor e contribui para a autonomia da criança, porque existem outros aspectos, né? Então, a gente vê aí que o item 1 já está errado. O item 2, né? Quando o educador organiza a sala de aula em forma de cadeiras enfileiradas, essa daqui está bem explícita, né? Em forma de cadeiras enfileiradas, enfatiza-se o trabalho individualizado, exatamente. Esse formato de organização da sala de referência, da sala de aula, num espaço de educação infantil, não contribui para o que os documentos legais e os estudos, né, várias teorias apontam sobre a questão do desenvolvimento infantil, que as crianças estão vivendo um momento que é muito importante as interações. A própria diretriz curricular nacional para a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, fala sobre isso, né? As crianças precisam interagir entre elas. E aí é um dos eixos integradores, né? É um dos eixos que
norteiam a prática docente. Então, as crianças, elas precisam interagir entre elas. Então, como que elas vão interagir se a gente organiza uma sala enfileirada que privilegia, né, essa ação mais individualizada? Então, esse item também está certo. Esse item está certo, aliás, né? Então, eu vou porque que a questão ela traz, né, quais são as afirmativas que estão corretas. Então, a primeira a gente viu que ela não está totalmente correta, porque ela traz uma palavra muito forte, né, que é a questão da garantia. O segundo item está certo, né, porque é exatamente isso. Quando eu organizo as carteiras enfileiradas, eu enfatizo, né, você vê que já é um verbo que não generaliza, né, mas que contribui, né, para um trabalho individualizado, o qual facilita o controle e a disciplina na perspectiva da prática docente centrada no professor. Então, essa questão também está certa. O item 1 está errado e o item 2 está certo. E o item 3, a possibilidade de organização espacial da sala de aula ser transformada, aliás, deve estar diretamente relacionada às situações imprevisíveis que ocorrem ao longo da jornada de trabalho com as crianças. Também está certo esse item, porque é exatamente isso. A gente precisa pensar esse espaço educativo de uma forma que ele pode ser transformado o tempo todo, porque acontecem situações imprevisíveis durante o momento que a gente está com as crianças na sala de pode ser tanto dentro da sala de aula, como fora desse contexto, né, como a gente organiza as crianças nesse espaço educativo, ele pode ser transformado, dependendo das situações que são vivenciadas. Então, a alternativa que está certa é a letra D, né, porque só o item 2 e 3 é que está certo, tá bom? Vamos passar para a próxima questão. Questão 2, também deste ano, de 2024, também da Prefeitura de Vitória, e o mesmo concurso voltado para a educação infantil. Leia o trecho a seguir. Desculpa. A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização pedagógica, porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos conhecimentos e das informações. Também da mesma autora, né, esse trecho que a banca traz. Maria de Graça Souza Or. Em relação ao trabalho com projetos na educação infantil, analise as afirmativas a seguir. Item 1. É um processo criativo através do qual um tema de estudo relaciona os conteúdos pré-estabelecidos pelo professor de todas as áreas do conhecimento. Item 2. Abre a possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional e linear. Item 3. Trata-se de uma abordagem pedagógica centrada em problemas ou situações reais que afetam o grupo tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo. Aí vem as alternativas. Qual a alternativa que está correta? Então, A, 1, 2 e 3, B, 1 e 2 apenas, C, 3 e 4 apenas, D, só o item 2, E, só o item 3. Então, vamos lá considerar aqui cada uma né, dos itens. Então, a gente tem que pensar aqui que, na realidade, o que está sendo falado aqui é a pedagogia de projetos. Então, a pedagogia de projetos é uma das possibilidades de se trabalhar com a educação infantil. E é muito discutida, né, abordada e vivenciada essa prática na educação infantil, né, da pedagogia de projetos. E aí dos grandes estudiosos que trouxeram
possibilidade de trabalho com as crianças, com a infância, foi o Freinet. E aí, ó, vem também discutir sobre essa questão da pedagogia de projetos. Então, quando a gente analisa o item 1, tem, como eu falei para vocês, né, às vezes, a própria estrutura do enunciado já deixa muito claro para a gente se está certo ou se está errado. Em outras vezes, não é tão claro assim. Então, uma palavra pode demonstrar se está certo ou se está errado. Então, no item 1, a gente considerando aqui que a pedagogia de projeto, sim, é um processo criativo, através do qual um tempo de estudo relaciona os conteúdos, né? Exatamente, porque ele traz essa questão de trabalhar diferentes áreas de conhecimento, diferentes saberes, de relacionar esses diferentes saberes. Só que tem um ponto aqui que é o problema. Relaciona os conteúdos pré-estabelecidos pelo professor de todas as áreas do conhecimento. Então, não é essa a proposta da pedagogia de projetos, né? A pedagogia de projetos é exatamente o contrário disso, não é algo que é pré-estabelecido pelo professor, mas são questões que surgem em diferentes situações, experiências, vivências, que são vivenciadas ali no contexto entre professor e as crianças, entre a sua turma, né? Então, não é uma coisa pré-estabelecida pelo professor. Então, o item 1 já está errado. O item 2 fala que a pedagogia de projetos abre a possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional. E isso está completamente de acordo com a pedagogia de projetos, né? Porque traz mesmo essa possibilidade de aprender esses diferentes conhecimentos, relacionando esses diferentes conhecimentos. O problema está na última palavra, ilinear, porque a pedagogia de projetos não tem essa perspectiva de realizar um trabalho linear. Então, o item 2 também está errado. E o 3 é o que está correto, né? Porque traz uma abordagem pedagógica centrada em problemas e situações reais que afetam o grupo, tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo. Então, esse grupo compreendendo aí o professor e as crianças. Então, são situações que são vivenciadas ali no cotidiano da escola da educação infantil e que saltam aos olhos das crianças, né, que provocam nelas curiosidades, questionamentos, que começam a levantar hipóteses, possibilidades de resolução de problemas, e aí surge o interesse de investigar sobre um determinado assunto, e aí se desenvolve essa pedagogia de essa, né, essa vivência da pedagogia de projetos com esse grupo, né, que é constituído pelo professor e pelas crianças. Então, é a letra E, apenas o item 3 está correto. Tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa discussão, deixa eu só ver aqui as minhas anotações, se tem mais alguma contribuição que eu possa trazer. Não, já falei tudo que eu poderia ter falado para vocês. Então, vamos passar para a próxima questão. A questão 3, também deste ano, do mesmo concurso da Prefeitura de Vitória, agora tratando, né, de uma função pedagógica, essa questão, e aí vem falando o seguinte. Então, quando a gente discute a pedagogia da infância, a gente tem vários autores que contribuíram ao longo dos anos, né, para a gente refletir sobre a criança, sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil, sobre
a educação que devemos pensar para essas crianças, considerando as suas infâncias. E um desses pensadores é o Anísio Teixeira. E aí é importante a gente considerar que alguns desses pensadores, estudiosos, teóricos, eles trouxeram estudos que contribuíram também para realizar alterações na nossa legislação, né? Porque antes a educação infantil nem existia, né? E aí, a partir de estudo, nem existia assim, dentro da educação básica, que eu quero dizer, né? Ela não era obrigatória dentro da educação básica. Então, a partir de vários estudos, de várias discussões, de várias pesquisas, é que se percebeu a importância da educação infantil. E a educação infantil passou a fazer parte da educação básica a partir da LDB. Então, a gente tem aí a educação básica, que é constituída pela educação infantil, que é um marco, né? Essa resolução que traz a LDB. Então, é constituída pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, essas três etapas que constituem a educação básica, né? Então, a partir da educação infantil. E quando a gente pega a educação infantil, é claro que a obrigatoriedade da educação infantil é a partir dos 4 anos de idade. Mas a educação infantil ela existe desde o atendimento aos bebês, né? Então, a gente tem aí os bebês trazendo os termos que a Base Nacional Comum Curricular traz, né? Então, eu tenho os bebês, que são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Eu tenho as crianças bem pequenas, que são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E eu tenho as crianças pequenas, que são as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, essas crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, o atendimento educativo a elas é um direito delas e é uma obrigação do Estado e da família. Então, é uma obrigação do Estado ofertar e é uma obrigação da família matricular, né? Então, eu trouxe esse processo histórico para vocês, para falar do Anísio Teixeira, né, e desse movimento que ele fez parte, porque foi a partir dele e de outros pensadores que vieram trazer essa importância da educação infantil. Então, a gente não tem que pensar na educação só a partir dos 7 anos, como era há um tempo atrás, e agora a gente tem aí as crianças de 6 anos no ensino fundamental. Né? Então, não é só a partir do ensino fundamental, é também a partir da educação infantil, né? Então, Anísio Teixeira defendia a criação de uma rede de ensino que fosse da educação infantil à universidade, atendesse a todos e olhasse para os interesses da comunidade em que estava inserida. Em 1932, Anísio Teixeira assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ao lado de diversos intelectuais. O documento versa sobre a universalização da escola pública, laica e gratuita, e a necessidade de tornar a educação uma prioridade nacional. Né? Então, porque até o momento, a escola pública ela era muito restrita, né? Então se pensava nessa questão da universalização da escola pública, que fosse laica, né, que fosse gratuita, e que atendesse às diferentes comunidades, chegassem a todas as crianças, adolescentes e jovens, né, e não somente a algumas comunidades. Com base no documento do Manifesto dos Pioneiros, de 1932, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A educação nova, certamente pragmática, que se propõe ao fim de servir aos interesses de classe e não aos interesses do indivíduo. Eu já vou ler aqui e já vou, né, apontando para vocês se está certo ou se está errado.
essa questão, ela até começa de forma a contribuir com o pensamento da escola nova. Realmente, a educação nova, a escola nova, que veio a partir, né, dos estudos, das discussões de vários intelectuais, entre eles Anísio Teixeira, que assinou esse manifesto, era, sim, uma educação mais pragmática. Só que o restante aqui da frase, ela já traz alguns equívocos, né? Que era, então, o enunciado diz da questão que a educação nova, certamente pragmática, certo, que se propõe ao fim de servir aos interesses de classe e não aos interesses do indivíduo. O manifesto fazia exatamente o contrário. Ele focava nos interesses individuais, nos interesses de cada indivíduo, né? Pensar uma educação que atendesse à individualidade de cada um. E aí, é claro que o Manifesto dos Pioneiros, ele trouxe algumas discussões, reflexões importantes para a educação infantil, e não só para a educação infantil, né, para toda a educação. Você vê que as discussões deles pensava desde a educação infantil até a universidade, né? Então, trouxe contribuições, mas na visão de alguns estudiosos que vieram depois, eles trazem algumas críticas à escola nova, né? E uma dessas críticas era exatamente esse foco no indivíduo, porque era muito focado no indivíduo, né, nos interesses individuais, e não pensava no coletivo, como, por exemplo, a perspectiva de Paulo Freire, que trazia exatamente isso, né, da gente olhar, sim, para esse indivíduo, mas analisar que esse indivíduo, ele não é um ser isolado na sociedade, ele é um ser que se constitui na sociedade, né? Então, é preciso pensar também esse ser individual dentro dessa sociedade, né? Dentro desse coletivo. E aí foi uma das críticas que a escola nova recebeu em relação a isso. Então, a letra A, ela está errada justamente porque ela fala o contrário do que era um dos princípios da escola nova, porque fala que não estava focada nos interesses do indivíduo, e na realidade ela estava focada no interesse dos indivíduos, sim. Então, a letra A já está errada. Letra B. A escola oficial atenderá todas as crianças de 7 a 17 anos, de modo que tenham uma educação comum, igual para todos. Também está equivocada essa questão, né? Se no enunciado diz que Anísio Teixeira defendia a criação de uma rede de ensino que fosse da educação infantil à universidade, é claro que aqui a questão B não trata da universidade, né? Trata da educação básica. Mas deixa bem claro no enunciado que era uma preocupação do manifesto, né, de Anísio Teixeira e de outros intelectuais, a inclusão da educação infantil. Então, se era o interesse deles, a questão B já está errada, porque fala aqui do atendimento a todas as crianças a partir dos 7 anos. Não era esse, né, a luta deles, a reivindicação deles. A reivindicação era exatamente a inclusão da educação infantil, pensar nesse atendimento desde a mais tenra infância, né, de atender todas as crianças. As crianças antes dos 7 anos. Então, a letra B também está errada. A letra C traz o seguinte: é na centralização da educação que teremos de buscar o meio de levar a cabo, em toda a República, uma obra metódica e coordenada. Também está errado. Por quê? Porque um uma das lutas
do manifesto dos pioneiros era exatamente descentralizar e levar, né, essa educação para que ela fosse discutida, pensada, estruturada e levada à sua realização em cada um dos municípios, em cada um dos estados. Então, era exatamente tirar essa centralidade da República e passar essa autonomia para os diferentes municípios e estados, né? Então, também a questão C está errada. D, a escola secundária unificada para se evitar o divórcio entre os trabalhadores manuais e intelectuais terá uma sólida base comum e cultural geral. Era exatamente isso que o manifesto trazia, né? Então, eles percebiam que a educação não podia ser vista de forma a separar os trabalhadores manuais e intelectuais. E, na realidade, era promover uma educação para a comunidade que esses dois aspectos, que essas duas pessoas, né, tanto os trabalhadores manuais como os intelectuais pudessem estar juntos, né, e constituindo aí diferentes saberes. Então, era exatamente isso o que a Escola Nova, o Manifesto dos Pioneiros, estudos do Anísio Teixeira e de outros intelectuais da época traziam, né, que era preciso pensar uma escola secundária que unificada, né, para evitar exatamente esse divórcio entre trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais. E que assim, pensando na educação nesse sentido, terá uma sólida base comum e cultural geral, né? Então a gente percebe aqui que a questão D é a correta, né? E a E, por que a E está errada? A escola primária, que contempla a partir do jardim de infância, é claro que a gente está falando aqui da década de 30 do século passado, né? Então, assim, os termos que eram utilizados eram diferentes, né? Então, naquela época ainda se falava da educação para a criança de 0 a 6 anos, mas não se atribuía esse nome de educação infantil, tá? Então, a escola primária, que contemplava a partir do jardim de infância, se constitui um problema fundamental das democracias. E é exatamente o contrário. O Manifesto dos Pioneiros não viam o jardim um problema, e na realidade eles viam como uma possibilidade de contribuição para o desenvolvimento das crianças, né, e posteriormente dos adolescentes e jovens, né, que era importante começar esse processo educativo quanto mais cedo. Então, começar esse processo educativo mais cedo não era visto como um problema, mas sim como algo que precisava acontecer, né, não ficar só nas discussões, mas que precisava de fato acontecer. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para contribuir com essa discussão. Eu acho que não. Então, vamos passar para a próxima questão. Questão 4, também de um concurso deste ano, de 2024, também da Prefeitura de Vitória, só que aqui era um concurso já voltado para coordenador de turno, né? Mas que também traz questões voltadas à questão da educação infantil, da pedagogia da infância, do desenvolvimento da infância, que é algo que a gente está discutindo nesse momento. Então, nos processos educativos da educação infantil, a ação pedagógica de escutar as crianças desde a mais tenra idade tem a finalidade de. É importante a gente ressaltar aqui, nas questões anteriores, né, na 1 e na 2, trouxe trechos, né, de estudos da escritora On, e na questão 3 trouxe pensamentos do professor Anísio Teixeira, né?
E aqui, essa questão não traz especificamente um teórico para conduzir a nossa linha de pensamento. E aí a gente, né, traz um enunciado muito curto e a gente vai analisar cada uma das questões, cada uma, né, dos pontos, né, a serem abordados para ver qual alternativa é a correta. E aí a gente precisa pensar, então, na legislação. O que que a legislação traz sobre isso, né? Sobre os processos educativos na educação infantil. O que que fala sobre essa ação pedagógica, né? Então, quando a gente pega as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e, posteriormente, a Base Nacional Comum Curricular, essa ação pedagógica, ela precisa se voltar para essa escuta da criança, né? Precisa se preocupar com essa questão. Então, o profissional que vai trabalhar com a educação infantil, ele precisa estar atento a essa escuta às crianças. E essa escuta, é importante a gente mencionar aqui, que a gente está falando aqui de bebês, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas. A gente está falando aqui da primeira infância, né, de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, muitas vezes, essa criança ela ainda não está com a fala totalmente desenvolvida, né, a fala verbal totalmente desenvolvida. Então, essa escuta, ela precisa estar atenta a outras formas que a criança pode se utilizar de se comunicar, como o seu próprio corpo, as suas expressões faciais, o choro pode ser um indicativo de comunicação, de querer falar algo sobre ela, sobre o que ela está sentindo. Né? Então, o profissional que vai atuar na educação infantil, ele precisa estar atento a essa escuta às crianças. E essa escuta precisa ser diversificada, considerando o público que a gente está atuando, né? Então, essa escuta às crianças tem a finalidade de, alternativa A, contribuir para a mobilização de iniciativas em que as crianças se sintam impelidas a tomar parte das decisões que lhes dizem respeito, na construção de uma cultura participativa na escola, no sentido de ampliar a ação democrática por meio de seus colegas. Essa questão está completamente certa, né, correta. Então, tudo indica que é a letra A, que é a alternativa correta, porque quando a gente pega os documentos legais que tratam da educação infantil, fala exatamente sobre isso, né, que a criança, ela precisa ser mobilizada para desenvolver a sua autonomia, o seu protagonismo infantil, para tomada de decisões, que ela participe, inclusive, um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que a Base Nacional Comum Curricular traz, é exatamente a questão de participar, né, então, que ela construa essa participação na escola, ampliando a ação democrática por meio dos seus coletivos, né, então, pelo que está escrito na alternativa A, é a, a certa, né? Mas vamos analisar as demais. Alternativa B, formar a sua identidade pessoal, atribuindo importância ao indivíduo, em detrimento do coletivo. Então, quando a gente pega os documentos que regem a educação infantil, a gente vai ver exatamente o contrário, né? Então, não é um em detrimento do outro, é um relacionado com o outro. Então, a criança, ela se constitui, ela se percebe, ela compreende a si mesmo a partir da convivência com o outro, a partir do coletivo, né? Então, a questão B já está errada.
né? Então, não é a identidade pessoal em detrimento do coletivo. Então, está errado. C, impossibilitar a tomada de decisão individual, que é justamente o contrário do que eu falei em relação à alternativa A, né? Os documentos legais falam que a criança ela tem que desenvolver a sua autonomia, o seu protagonismo, e implica ela tomar decisões por si mesma, né? E também pensando no coletivo. Então, só nesse início aqui a gente já vê que a questão C está errada. Então, impossibilitar a tomada de decisão individual, fator que gera consequências graves para o seu processo de autonomia. Olha só como é que como diverge, né? A primeira parte é, é, dessa alternativa para o restante, que impossibilitar essa tomada de decisão individual vai, né, trazer consequências para o seu processo de autonomia. E é exatamente o contrário, né? A gente tem que possibilitar essa tomada de decisão da criança, para ela desenvolver essa autonomia. Então, a questão C também está errada. D, escutar a criança, entendendo a sua fala, entendendo que sua fala constitui-se para que o professor atribua sentido ao poder de participação, na perspectiva de a criança extravase seus sentimentos. Então, vocês percebem que aqui na alternativa D, traz uma carga muito centrada no professor. Então, a escuta da criança vai possibilitar que esse professor atribua sentido para o que a criança está fazendo, né? Então, a D também está equivocada nesse sentido. Como eu falei para vocês anteriormente, os documentos que norteiam a educação infantil atualmente trazem exatamente o contrário, né? A gente não centraliza no professor, mas a gente precisa se preocupar com uma escola de educação infantil que considera a criança e os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, uma escola voltada para essa criança, mas não considerando essa criança individualmente, né? Mas considerando essa criança como um ser social, cultural, histórico, que se desenvolve no meio do coletivo. Então, a gente tem que considerar essa criança e considerar esse coletivo, né? Sem centralizar, né? Ou só na criança ou só no professor, né? Mas nesse coletivo que está ali envolvido nesse ambiente educativo. E é exercitar a cidadania individual, mesmo que esta não mantenha relação com o poder de decisão pelas demandas das crianças, né? Então, também está equivocada, né? Porque traz essa divergência entre esse exercício da cidadania da criança e essa questão de tomar decisões por parte da criança e das demandas que a criança tem nesse espaço educativo, né? Então, reforçando aqui que a letra A é a alternativa certa dessa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso estar contribuindo com vocês. Então, reforçando, né, a gente precisa pensar uma prática educativa na educação infantil que possibilite essa escuta, né, para contribuir para a mobilização de iniciativas em que as crianças se sintam impelidas, mobilizadas, instigadas, né, a tomar parte das decisões que lhes dizem respeito, na construção de uma cultura participativa na escola, no sentido de ampliar
a ação democrática por meio de seus coletivos. Então, vocês percebem, né, que na questão A, fala dessa ação dessa criança, dessa ação participativa, dessa tomada de decisão, né, de estar considerando os seus direitos, mas considerando também o coletivo. Esse coletivo do qual a criança faz parte, né? Então, ela não é um ser isolado da sociedade, ela se constitui nessa sociedade. E os documentos que norteiam a nossa educação, né, pensando aí a educação infantil, abordam e enfatizam esse processo educativo nesse sentido que a alternativa A traz. Vamos passar para a próxima questão. Deixa eu ver aqui que hora é agora. Ótimo. A questão 5, também de um concurso deste ano, de 2024, só que agora da Prefeitura de Caraguatatuba, em São Paulo, que vem falando sobre um concurso voltado para o cuidador social, mas também que traz reflexões sobre a infância, né, o cuidado com a infância, com a criança e com a educação que é destinada a essa criança. Então, avalie se, para garantir que as crianças de 0 a 6 anos tenham uma alimentação adequada, deve-se ter alguns cuidados, como: item 1, estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. Item 2, evitar o consumo de refrigerantes e sucos artificiais, dando preferência à água, chás, sucos naturais. E item 3, preferir doces e guloseimas a frutas, biscoitos recheados ou mesmo uma barrinha de chocolate. Está correto o que se afirma em, aí vem as alternativas, né? A, apenas a primeira, apenas o primeiro item que está certo, B, o item 2 e 3, C, o item 3, o item 2, aliás, D, o item 1 e 2, e E, todos os itens estão corretos. Essa questão aqui está muito fácil, né? Está muito fácil. Eu acredito que vocês já tenham aí, né, pensado na resposta e já sabem qual é a resposta, né? Essa questão aqui realmente é um presente. Se vier né, no certame que vocês vão participar, uma questão como essa, tá maravilhoso, né? O problema dessa questão é que geralmente todos acertam, né? Então não dá para ter aí como um corte. Mas enfim, é a letra D, a letra correta, né? A alternativa correta. Porque só o item 1 e 2 aqui estão corretos. Eu achei importante trazer essa questão quando eu vi, primeiro porque é um concurso, né, bem atual, né, da banca, da Fundação Getúlio Vargas, deste ano, e que trata de um assunto muito pertinente na educação infantil. Quando a gente vai tratar da educação infantil, os nossos documentos legais falam o seguinte: eles trazem dois aspectos que são indissociáveis, que não tem como você separar, não tem como você pensar separado os dois, né? Não tem como discutir separadamente, que é a questão do educar e do cuidar. É claro que quando a gente lê as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica como um todo, ela traz a questão do educar e do cuidar como algo que precisa ser vivenciado em toda a educação básica, né? A gente precisa pensar isso, até porque a gente está lidando com pessoas, com relações humanas, né? Desenvolvendo relações humanas na escola. Então, a gente precisa, sim, constituir uma prática educativa, mas também considerando esse cuidado com esses estudantes.
Só que isso é muito forte na educação infantil. É essencial na educação infantil. Não tem como a gente pensar a prática educativa dissociada do cuidado. Até porque o currículo da educação infantil, ele se desenvolve a partir de práticas sociais, a partir do cotidiano que a criança vive. Então, assim, quando a gente pega bebês e crianças bem pequenas, por exemplo, né, crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, a gente ainda lida com a questão do banho, a gente lida com a questão do sono, a gente lida com a questão da higiene, para além do banho, né? A gente lida com a questão da alimentação. E aí, quando a gente pega, claro que eu foquei aqui nos bebês e nas crianças bem pequenas, mas isso também é para as crianças pequenas, para as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, né, que fala aqui das crianças de 0 a 6 anos. Então, tudo que a gente pensa na educação infantil é uma prática educativa. E a gente está o tempo todo pensando essa unidade entre o educar e o cuidar. Então, a alimentação é um desses aspectos que a gente trata com as crianças na educação infantil, né? Que é essa preocupação sobre uma alimentação mais equilibrada, mais nutritiva, mais balanceada, mais saudável, que vai contribuir para o desenvolvimento dela. Então, o item 1 que fala, né, que a gente precisa estimular o consumo de frutas, verduras e legumes, então a gente tem que trazer essas discussões para a criança, a gente tem que propor, né, situações que elas possam consumir frutas, verduras e legumes. Muitas escolas desenvolvem, por exemplo, projetos voltados à questão da horta, porque a própria criança ela vai acompanhar esse processo de plantar, de observar o nascimento, o crescimento, o que precisa fazer para cuidar dessa horta, de colher depois o que foi produzido e até chegar o momento de comer, né, de comer aquele alimento que ela mesma ajudou a produzir, né, nesse processo de plantio e de colheita, né, de acompanhamento desse processo de desenvolvimento, que pode ser, voltando aí para a questão anterior que falava da pedagogia de projetos, que pode ser também um projeto que pode se desenvolver com as crianças nesse sentido, né, pensando a alimentação delas. Então, os nossos documentos que norteiam a educação do nosso país fala sobre essa questão do educar e do cuidar. E a alimentação faz parte desse processo, né, que relaciona essa unidade educar e cuidar. Então, a gente precisa estimular esse consumo de frutas, verduras e legumes, né? Muitas vezes isso pode ser na própria merenda escolar, ou a escola pode estar desenvolvendo projetos para contribuir nesse sentido, né, como tem várias escolas, como eu falei, que desenvolvem o projeto da horta, que desenvolve o projeto do dia da fruta, então que cada criança naquele dia vai levar uma fruta, enfim, o que tem em casa, né, nada muito elaborado, mas sim nesse sentido de contribuir para a criança se alimentar de uma forma mais nutritiva. E o item 2 é evitar o consumo de refrigerantes e sucos artificiais, dando preferência para água, para chás, para sucos naturais. E aí, uma coisa que a gente precisa contribuir muito, né, com as crianças é essa questão de tomar água, né, nós adultos, ultimamente a gente tem vivido muito isso nesse sentido, né? Essa preocupação que precisamos tomar água. E isso é uma prática que a gente precisa desenvolver desde a infância, desde os bebezinhos, quando já começa a introdução alimentar, né? A partir dos 6 meses de idade, a gente introduzir a questão da água e ir contribuindo para a criança tomar água e tá experimentando também outros
líquidos de forma mais saudável, como sucos naturais e o chá. E é claro que o item 3 está errado, né? Isso aí é óbvio, essa questão é muito direta, né? Vai muito direta ao ponto, muito fácil de ser respondida, mas que eu achei interessante a gente trazer ela para a gente discutir esse ponto da relação cuidar e educar, né? Porque a gente precisa pensar o currículo da educação infantil nesse sentido de que vários assuntos, de vários conhecimentos, de vários saberes que a gente vai estar tratando com as crianças, eles emergem, né, do que elas vivenciam no cotidiano, nas práticas sociais, que elas vão desenvolvendo no dia a dia, né? Então, desses aspectos é a questão da alimentação. Eu acho que ficou bem claro, né? Vamos passar agora para a próxima questão. Vou parar aqui um pouquinho para tomar água, né? Acabei de falar para vocês aí da importância de tomar água. De desenvolver essa prática aí desde a infância, e como que a gente vê entre nós adultos, como a gente não tem esse hábito, né, de estar constantemente tomando água, e o nosso corpo sente, e a gente precisa estar contribuindo para essa prática saudável, que é constituir esse hábito de tomar água. Bom, vamos lá para a questão 6 agora, que é de um concurso de 2023, do CEMED de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também uma questão voltada para professores que vão atuar na educação infantil. Então, vamos lá. Leia o fragmento a seguir. Eu percebi que a Fundação Getúlio Vargas, né, ultimamente, né, porque a gente tem utilizado, eu trouxe para vocês questões de concursos de 2024, agora a gente entrou em concursos de 2023, e como que eles têm utilizado essa autora, né, a Orr, que realmente é uma referência na educação infantil, a Maria da Graça Souza Orr, né, e aí é um trecho do livro dela, Sabores, Cores, Sons, Aromas, a Organização dos Espaços na Educação Infantil, que diz o seguinte: o espaço é rico em significados, podendo ser lido em suas representações, mostrando a cultura em que está inserido, através de ritos sociais, de colocação e de uso dos objetos, de relações interpessoais, etc. Por meio da leitura das paredes e das organizações dos espaços, das salas de aula, de instituições de educação infantil, é possível depreender que concepções de criança e de educação o educador tem, né? Então, aqui, mais uma vez, essa autora, ela vem falando sobre a importância da gente pensar aí o espaço, né, do contexto da educação infantil, e como que isso interfere na concepção que a gente tem de criança, na concepção que a gente tem de educação infantil, na concepção que a gente tem desse ser professor que atua na educação infantil. Então, a leitura que se faz desse espaço, da escola de educação infantil, da escola da infância, contribui nesse sentido para a gente fazer essa leitura. E aí, o enunciado da questão diz o seguinte: com relação aos tempos, espaços e materiais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro, F para falso. O primeiro ponto, né? As eventuais restrições colocadas pela estrutura física da instituição impossibilitam a realização do trabalho pedagógico centrado na criança. E aí, o que vocês acham? Será que esse ponto está certo, está errado?
Será que é verdadeiro? Será que é falso, né? Vamos ler a próxima questão, o próximo ponto. A definição dos horários, o planejamento docente tem a função primordial de estruturar a rotina em sala de aula. Ok. A funcionalidade e o critério estético devem ser considerados para aquisição ou confecção de materiais, livros, brinquedos e demais objetos de uso frequente pelas crianças. Então, agora eu vou partir de baixo para cima, né? Esse último ponto aí que a gente leu, a funcionalidade e o critério estético devem ser considerados para aquisição ou confecção de materiais, livros, brinquedos e demais objetos de uso frequente pelas crianças. Esse ponto aqui, ele está certo, ele é verdadeiro, né? Principalmente quando a gente pega aí os nossos documentos que norteiam a educação infantil. É claro que essa questão aqui está focada num trecho de uma estudiosa da educação infantil, mas muitos, né, desses estudiosos contemporâneos que vêm trazer reflexões sobre a educação infantil, eles estão ali dialogando com os documentos que norteiam a nossa educação. Então, tanto nas diretrizes como na BNCC, tem os princípios que norteiam a educação infantil. E que princípios são esses? Políticos, éticos e estéticos. Então, é claro que eu preciso pensar na questão estética quando eu vou adquirir algo ou confeccionar algo, né, produzir algo para compor esse espaço da educação infantil, né? Então, é claro que esse ponto está certo, verdadeiro. Na definição dos horários, o planejamento docente tem a função primordial de estruturar a rotina em sala de aula. Um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, eu observei em várias questões que eu pesquisei, né, da banca da Fundação Getúlio Vargas, que eles usam muito o termo sala de aula em relação à educação infantil. Mas como a gente está aqui, né, se preparando para um concurso, a gente também pode ampliar esse olhar, né? Vários autores mais recentes, né, os textos que eles trazem da ONU aqui é de 2024, ou seja, de 20 anos atrás, né? Estudos mais recentes, como, por exemplo, do Paulo Fock, que trata muito da educação infantil, que traz muitas discussões sobre a educação infantil atualmente, tem se usado um outro termo para esse contexto em que acontece, né, esse momento de vivência com as crianças. Ao invés da gente usar sala de aula, está se usando muito na atualidade o termo sala de referência. Porque na educação infantil, não é pensado aula em si. Quando a gente pensa aula, a gente pensa muito numa coisa assim, né, do professor que está ali expondo, transmitindo os seus saberes, seus conhecimentos para as crianças, né? A gente associa muito essa questão da aula a uma coisa mais expositiva, mais linear, né? E na educação infantil é exatamente a quebra disso, né? Dessa questão linear, dessa questão da centralidade no professor, dessa questão de quebrar transmissão de saberes, mas é um compartilhar desses conhecimentos com as crianças, compreendendo que elas também já trazem
conhecimentos, né, do grupo social que elas vivem, das experiências que elas vão vivendo. Então, na realidade, esse espaço, atualmente, a gente tem chamado de espaço de referência na educação infantil. Então, fica a dica aí para vocês, né? Eu observei que essa banca, a Fundação Getúlio Vargas, ainda não atualizou, né, essa nomenclatura atual que a gente tem usado na educação infantil, que é a sala de referência ao invés de sala de aula. Mas caso surja alguma questão nesse sentido, né, vocês já têm aí essa dica, que é exatamente o termo que está sendo utilizado na atualidade para se referir a esse espaço em que acontece as vivências com as crianças na educação infantil, né, que é a sala de referência. Bom, voltando aqui ao segundo item, né, ao segundo ponto, a segunda afirmativa. Na definição dos horários, o planejamento docente tem a função primordial de estruturar a rotina em sala de aula. Essa afirmativa também está correta, está certa, é verdadeira, porque ela traz da importância de se definir, de realizar um planejamento, lembrando aqui que esse planejamento, ele não é rígido, né? É um planejamento para conduzir a ação pedagógica do professor, mas ele é fluido, né? Que pode acontecer determinadas situações em que esse planejamento ele vai agir de uma forma mais fluida, sem muita rigidez. Então, essa afirmativa traz essa importância do planejamento docente, né, e que tem essa função de estruturar essa rotina. E realmente na educação infantil, tanto os nossos documentos norteadores, a legislação, como vários estudiosos, eles trazem essa importância da gente pensar, sim, uma rotina que não é rotineira, né? Que todos os dias eu vou fazer a mesma coisa, mas uma rotina para conduzir aquela prática docente ali ao longo daquele momento que a gente está com as crianças na sala de referência, na sala de aula, como está posto aqui nessa questão. Então, essa afirmativa está certa. E a primeira, as eventuais restrições colocadas pela estrutura física da instituição impossibilitam a realização do trabalho pedagógico centrado na criança. Essa afirmativa, à primeira vista, a gente olha e pensa assim, ela está certa, né? Porque ela fala, né, do trabalho pedagógico, fala dessa coisa de se olhar para a criança. É claro que ela traz um foco muito centrado na criança, né, e não considera o coletivo, aí já é um ponto de análise para a gente ficar assim, alerta, que a questão não, que a afirmativa não está correta. Mas tem um outro ponto aqui que é mais agravante, que é a questão de que ela traz uma situação muito de causa e efeito, direta, né? Trazendo a questão de que as eventuais restrições colocadas pela estrutura física da instituição, uma causa, vai provocar como um efeito imediato a impossibilidade da realização do trabalho pedagógico voltado para a criança, centrado na criança. E não necessariamente isso acontece. A gente percebe em várias pesquisas que mesmo em espaços muito limitados, restritos, é possível, sim, realizar um trabalho pedagógico voltado para os direitos da criança, para esse processo de desenvolvimento da criança,
em relação a si, ao coletivo. Então, essa relação de causa e efeito imediato que essa afirmativa traz, já demonstra que essa afirmativa está falsa, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, que fala que o primeiro item é falso, o segundo é verdadeiro e o terceiro é verdadeiro. Tá certo? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Vamos passar para a próxima questão. Do ano passado, também do CIMED de Belo Horizonte, também para professores que, né, vão atuar na educação infantil. Leia o fragmento a seguir. Apesar dos inúmeros espaços de formação e deixa eu só atualizar aqui. Ótimo. De formação e avanços na legislação que garantem os direitos da criança nesta faixa etária, ainda é complexa a concretização no cotidiano dos centros de educação infantil de tempos e espaços que garantam brincar, a autonomia, o respeito e os interesses individuais. Muitas crianças ainda continuam carecendo dessas oportunidades. Aqui mudou um pouquinho a autora, né? Adriana Friedman, do seu livro Que é Infância, de 2005. E aí vamos ver o que traz o enunciado. Assinale a opção que indica o principal caminho para que as escolas de educação infantil possam garantir que os direitos das crianças sejam de fato assegurados, né? Então, a gente vê aí que desde a LDB, entre outros documentos que foram surgindo depois, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como as próprias diretrizes que eu já falei aqui para vocês, a Base Nacional Comum Curricular também, que eu já, né, fiz referência a esses documentos, falam dos direitos da criança. Falam dos direitos da criança à educação. E falam dos direitos da criança a como precisa ser essa educação, né? Então, a autora aí, desse trecho, ela já trouxe quais são os direitos dessa criança. Essa criança precisa brincar, ela precisa desenvolver a sua autonomia, ela precisa se respeitar e respeitar o outro, respeitar o coletivo, desenvolver, né, essa ação de respeito, e também considerando, né, tanto o coletivo como os seus interesses pessoais. Só que aí ela fala que muitas crianças ainda continuam carecendo dessas oportunidades, desses direitos que ela tem, né, que vários documentos legais, legislação, normativos, trazem sobre o direito dessas crianças. E aí vem as alternativas. A. Seguir as políticas públicas. Olha só, eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Então, assinale a opção que indica o principal caminho para que as escolas de educação infantil possam garantir esses direitos, né? Os direitos das crianças, para que sejam assegurados esses direitos. Então, alternativa A. Seguir as políticas públicas e a legislação que priorizam os direitos da infância, superando a grande dívida social existente. B. Ampliar os recursos para a construção de equipamentos, aprimorar os espaços e comprar mobiliário voltado para o brincar, a arte e o movimento. C. Conhecer as crianças, as famílias e as necessidades pontuais. Investir na formação continuada das equipes
de profissionais, integrar toda a comunidade escolar. E D, corroborar as contribuições da neurociência sobre a importância e adequar as atividades e estímulos nesta etapa da vida do ser humano. Então, o que o enunciado da questão traz, né? Que é para a gente analisar, assinalar a opção que indica o principal caminho. O principal caminho. Então, a questão C não é esse principal caminho, porque mesmo a escola, a escola de educação infantil, buscando seguir as políticas públicas e a legislação que prioriza os direitos da infância, não é uma... não vai assegurar, né, que ela cumpra essa dívida social com a criança, que é a garantia de seus direitos, porque às vezes a escola, mesmo tentando seguir essas políticas, acontecem determinados entraves que não depende da própria escola, né, mas depende por exemplo, da Secretaria de Educação, né, da questão de município, de questões mais amplas para colocar, de fato, em prática essas políticas públicas, né? Então, muitas vezes, seguir essas políticas públicas e a legislação não depende só da escola. Ela precisa de outros atores para contribuir para que essa política pública e legislação seja seguida, né? Então, a A não é o principal caminho, é algo que as escolas precisam fazer, né? Tá seguindo a política pública, seguindo a legislação, e no que ela percebe que ela sozinha não consegue alcançar, ela precisa buscar caminhos, né, para que essas políticas públicas e legislações se cumpram. Mas não é uma ação que depende só, né, da postura da escola, da decisão da escola. Ela precisa de outros atores, ela precisa de outras instâncias para se fazer cumprir o que traz a alternativa A. A alternativa B: ampliar os recursos para a construção de equipamentos, aprimorar os espaços e comprar mobiliário voltado para o brincar, a arte e o movimento. Isso é ótimo. Só que aqui, na realidade, também está relacionado à alternativa A, né? Porque ampliar os recursos para a construção de equipamentos, né, para aprimorar os espaços, não depende da escola. Como é que a escola vai ampliar esses recursos? De que maneira? Fazendo festa, bazar? Ela pode até fazer isso, né? Festa junina, uma campanha aqui, uma campanha ali, mas muitas vezes essas ações da escola não é suficiente. Ela precisa de outros atores, de outros fatores, de outras instâncias. Não é a escola que amplia o recurso. Isso é uma decisão para além da escola, né? Então, não é uma decisão da escola, é uma decisão que extrapola a possibilidade de atuação da escola, né? Então, a gente vê que a A e a B, elas se relacionam. É claro que é importante a gente fazer isso, né? Buscar a construção de equipamentos, aprimorar os espaços, comprar mobiliário, contribuir para esse brincar, para a arte, para o movimento, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não é algo que depende da escola. E a questão aqui está falando do caminho que a escola precisa adotar, o principal caminho que a escola precisa adotar, né? Então, ela pode buscar recursos? Pode buscar recursos, né? Mas não depende só da escola. Eu vou pular para D, né? Corroborar as contribuições da neurociência sobre a importância e adequar as atividades e estímulos nessa etapa da vida do ser humano.
Essa questão da neurociência é uma abordagem que está muito discutida agora no momento. É mais uma possibilidade de contribuição para a gente pensar e discutir a infância, né? Então, não é só as contribuições da neurociência que vai cumprir, que vai contribuir para que esses direitos da criança sejam garantidos, né? Sejam assegurados. Então, não é só a neurociência, outras vertentes também podem contribuir nesse sentido. Então, a letra C, ao que tudo indica, é a que está correta, né? Espera aí que eu vou só... A letra C é o que indica que está correto. Então, vamos ler, né? Conhecer a criança pode conhecer as crianças? Deve, né? Conhecer as crianças, as famílias e as necessidades pontuais das crianças e das famílias. A escola pode fazer isso? Está ao alcance da escola? Está. A escola, ela pode e ela deve fazer isso. E é uma coisa que está ao alcance dela, né? Que ela pode realmente, de fato, tornar isso concreto, né? Investir na formação continuada das equipes de profissionais, com certeza. A escola pode realizar esses momentos nas coordenações pedagógicas, ou em outras situações, né, como na semana pedagógica, início de semestre, enfim, pode contribuir, sim, com a formação continuada das equipes de profissionais. E integrar toda a comunidade escolar. Também é uma ação que está ao alcance das escolas de educação infantil, que as escolas de educação infantil podem realizar, né? Então, a alternativa C é a correta, né? Porque as outras ou não depende só da escola, ou se limita muito a uma linha de pensamento, né? Sendo que a gente pode estar ampliando aí a linha de pesquisa, de estudo, para além da neurociência. Então, a letra C é o que está correto. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Tá. Deixa eu dar uma paradinha para tomar água. Questão 8, também do ano passado, também do CEMED de Belo Horizonte, para professores da educação infantil. Relacione os aspectos que caracterizam e valorizam a identidade do sujeito da infância, as suas respectivas definições. Então, ele traz 3 itens, né? O microaspectos, macroaspectos e a dimensão individual e a dimensão social. Então, a gente tem que relacionar esses 3 itens com as 3 afirmativas que vêm a seguir. Então, como é que a gente vai fazer essa relação, né? A primeira afirmativa: caracterizam os aspectos que desenham intimidades das diversas instituições e de suas comunidades, as estruturas familiares, a cultura e os valores definidos na família, os modos de organização local, as atividades econômicas, as visões de mundo e tantos outros. Então, a gente tem que pensar, essa afirmativa está falando do quê? Do microaspecto? Do macroaspecto? Ou está falando da dimensão individual e social? Vamos ler de novo, olha só. Caracterizam os aspectos que desenham intimidades das diversas instituições e de suas comunidades, as estruturas familiares, a cultura e os valores definidos na família, os modos de organização local, as atividades econômicas, as visões de mundo, tantos outros. Então, é uma coisa mais
íntima, mais interna à pessoa, mais próxima à pessoa. Então, é o item 1. São os micros aspectos, né, que está relacionado com essa primeira afirmativa. Então, a primeira é o item 1. A segunda, caracteriza os aspectos que se relacionam e se interpenetram no processo constante de construção de cada sujeito. Essa construção se dá na relação da criança com os adultos, com outras crianças e com o mundo. Então, percebem que aqui não está falando só de assuntos, de aspectos micro ou de aspectos macro, mas está falando dessa dimensão que se relaciona entre a dimensão individual e a dimensão social. Então, é o item 3. Então, a primeira afirmativa é 1, e a segunda afirmativa é o 3. A terceira afirmativa. Leve em consideração os sujeitos biológicos. Então, aqui está falando de questões mais amplas, macro, né? Essa visão biológica que vivencia um processo de desenvolvimento específico da espécie humana. Ou seja, não está falando de família, de grupos específicos, né, grupos sociais específicos, né, mas está falando de aspectos biológicos da espécie humana, em idade cronológica, entre 0 a 5 anos, né, então, vendo aspectos de uma forma mais ampla, macro, né, pensando aqui questões urbanas, crianças nascidas no século XXI, contemporâneas dos conflitos e benefícios da chamada sociedade da informação. Então, são aspectos macro, mais amplos, né? Então, aqui é o item 2. Então, é 132. E qual é a alternativa que traz 132? É a alternativa A. A alternativa A que está correta. Agora vamos passar para a questão 9. Deixa eu ver que hora é agora. 8h30. Só um minutinho para eu atualizar aqui as minhas anotações. Eu nem sempre uso as anotações, mas parece que é uma coisa bem psicológica, né? Quando ela não está aqui, parece que a gente vai se perder, né? Então, deixa eu... Então, a questão 9. Também do ano passado, do CEMED de Belo Horizonte, também para professores da educação infantil. Analise a charge a seguir. Essa é uma charge do Francesco Tonucci. As suas charges são muito utilizadas para reflexões na educação, sobretudo na educação infantil. A gente usa muito as charges dele para a gente estar pensando aí, né, questões sobre a criança, a infância, o seu desenvolvimento, a educação infantil. E aí é uma charge de 1982, denominada Primeiro Dia na Escola, um encontro. Então, como que foi esse encontro, né? Tendo em vista as concepções que sustentam as proposições curriculares para a educação infantil de Belo Horizonte, a crítica da charge está relacionada. Então, quando a gente vai fazer pesquisas, né, porque é importante, né, vou reforçar aqui com vocês, quando a gente está discutindo um simulado, eu poderia muito bem elaborar questões, né,
a partir dos meus estudos, dos meus conhecimentos, da minha perspectiva, mas não é a ideia aqui. A ideia aqui é trazer exatamente questões que já foram elaboradas pela banca, né, que vai estar realizando o concurso de vocês, para a gente estar pensando como que se estruturam essas questões, quais assuntos são abordados, quais teóricos são utilizados, como que a banca discute determinados documentos legais, né, norteadores. Então, é importante a gente refletir sobre as questões da banca, a Fundação Getúlio Vargas, né? E às vezes a gente encontra muitas questões que são amplas, como todas as demais que eu compartilhei aqui com vocês, são questões amplas. Mas essa questão específica, ela fala o seguinte: proposições curriculares para a educação infantil de Belo Horizonte. E talvez você possa pensar aí, o que eu tenho a ver, o que tem a ver com o concurso que eu vou fazer, as proposições curriculares para a educação infantil de Belo Horizonte, né? Às vezes a gente pode pensar assim, é uma coisa muito específica da realidade deles. Realmente, tem algumas questões que a Fundação Getúlio Vargas ou que outras bancas elaboram, que é muito focado para documentos, né, de determinados municípios, de determinados estados. Então, essas questões a gente evita utilizar para a gente estar aqui refletindo sobre o simulado, porque ela é uma coisa muito focada, né, num determinado documento que não diz respeito a vocês, que vocês não vão se interessar em estudar e nem vai precisar, porque não tem nada a ver com o concurso que vocês vão fazer. Só que essa questão eu achei interessante, porque apesar dele trazer, né, a questão das proposições curriculares para a educação infantil de Belo Horizonte, quando a gente analisa a charge, quando a gente analisa as alternativas, a gente vê que, na realidade, essa questão aqui também poderia ser de algo mais amplo, como, por exemplo, tendo em vista as concepções que sustentam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a crítica da sarge está relacionada, né? Então, quando eu escolhi essa questão para a gente estar aqui discutindo, refletindo, eu achei interessante porque apesar do enunciado, eu não vi que ela estava focada, né, neste município em si, mas sim que é uma questão que poderia ser mais ampla, trazendo documentos que regem a educação do nosso país, né, pensando em educação a nível federal. Também porque traz o TONUS, que é um, um artista que é muito utilizado nas reflexões da educação, como eu já falei para vocês, e, sobretudo, nas reflexões da educação infantil, pensando a criança, a infância e tudo mais. E ele sempre traz nas suas ilustrações provocações para nos fazer pensar sobre a criança, para nos fazer pensar sobre a infância, para nos fazer pensar sobre a educação que é pensada e oferecida para essa criança, né? E ele, nessa ilustração, ele traz uma crítica, e é isso que a questão traz, para a gente analisar a ilustração e, a partir de cada uma das alternativas, considerar qual é a crítica que essa charge está fazendo, né? Está relacionada a qual crítica? Então, vamos lá. A alternativa A. A falta de conhecimento sobre a plasticidade cerebral da criança, responsável pela formação de memórias, a falta de conhecimento sobre a plasticidade cerebral da criança é responsável pela formação de memórias fundamentais à aprendizagem. Então, essa é a primeira
alternativa, né? E aí, quando a gente olha essa alternativa, né, está falando sobre a falta de conhecimentos sobre a plasticidade cerebral da criança. Vygotsky, que é um estudioso que fala muito sobre essa plasticidade da criança, né, essa funcionalidade do nosso cérebro, né, de trazer essa plasticidade e ser, né, contribuir para a constituição da nossa memória e também da nossa imaginação, da nossa criatividade, enfim. E aí essa questão, ela vem falando sobre isso. Só que aí, essa alternativa, né? Essa charge está fazendo uma crítica a isso? Está fazendo uma crítica a essa falta de conhecimento sobre a plasticidade cerebral da criança? Né, sobre essa responsabilidade pela formação de memórias fundamentais à aprendizagem? É sobre isso que essa charge está falando? Claro que não, né? Primeiro, que essa alternativa A, ela está um pouco equivocada, né? Porque é exatamente o contrário, né? Não existe essa falta de plasticidade cerebral na criança, né? Na mais tenra infância, já nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a criança ela já desenvolve essa atividade cerebral, né? Como eu falei para vocês do Vygotsky, ele é um dos estudiosos que vem falando sobre isso. E essa capacidade do nosso cérebro, ela já se desenvolve muito prematuramente, desde os nossos primeiros momentos de nascimento, que a criança tem contato com, com, com a vida social e cultural humana, né? Então, ela já vem desenvolvendo conhecimentos, formando a sua memória, e que isso é fundamental para a sua aprendizagem, mas que isso já acontece com a criança na infância, né? Não existe a falta de. Então, já está errada essa alternativa por conta disso, por conta dessa contradição, e também porque a charge não está fazendo essa crítica. Alternativa B. A proposição do currículo como um conjunto de escolhas sobre práticas, conhecimentos e habilidades a partir de um planejamento inicial. Será que essa charge está fazendo uma crítica ao currículo, né, ao planejamento, né? Não tem essa relação direta sobre essa proposição do currículo, né? Não está trazendo essa crítica. C. A relação entre a quantidade de alunos por professor. Então, vamos analisar aqui. Será que a charge faz uma crítica à relação entre a quantidade de alunos por professor, a qual dificulta que o educador desenvolva a pedagogia da escuta, atentando-se às diversas manifestações da criança? A gente pode, assim, considerar que talvez essa questão esteja certa, porque ela tem ela faz sentido, né? Quanto mais crianças a gente tem numa sala de referência, quanto maior essa relação de criança e professor, realmente vai dificultar, né, esse trabalho docente, esse desenvolvimento da pedagogia da escuta, realmente vai trazer isso. Mas é essa a crítica que a ilustração traz? Vamos ver agora a letra D. A intervenção do professor. Então, a ilustração, ela faz uma crítica à intervenção do professor, que não considera a criança como um sujeito competente, com saberes e habilidades construídos a partir de suas experiências. Essa é a alternativa correta. Porque quando a gente olha para a ilustração, a gente vê uma criança chegando no seu primeiro dia de contato com a escola, e olha o tanto de coisa que ela está imaginando.
imaginando desenho, imaginando a natureza, imaginando ela na relação com os animais, com os elementos da natureza, enfim, uma diversidade de pensamentos. E aí a professora olha para essa criança, não percebendo a sua individualidade como um ser único, que já traz uma história, que já traz uma experiência de vida, que já traz conhecimentos, que já traz saberes, né? Então a gente olha para o desenho da professora, a nuvenzinha da professora, todas as crianças são iguais, todas as crianças são padronizadas, ou seja, é como se todas as crianças fossem únicas, né? Fossem do mesmo jeito. E a única preocupação dessa professora realmente traz a questão da quantidade, né? Ou seja, essa criança aí é um número, é a 25ª criança que chegou na sala de referência nesse momento. Né? Então, a gente vê aí a intervenção do professor, é uma crítica à intervenção do professor, que não considera essa criança como sujeito competente, com saberes e habilidades construídos a partir de suas experiências. Então, é essa a crítica que o Tonucci traz com essa ilustração, tá certo? Vamos passar agora para a próxima questão. Vamos lá, questão 10, também do ano passado, também do CEMED de Belo Horizonte, o concurso para professores para educação infantil. Os saberes e os fazeres cotidianos que são vistos nas práticas pedagógicas envolvem diversos elementos que se interligam e interdependem. Muitos desses elementos não são claramente percebidos pelos sujeitos do cotidiano educativo, crianças, famílias, funcionários, professores, educadores, gestores, setores sociais. Entretanto, eles são fatores que interferem e até mesmo definem as diretrizes e a infraestrutura do trabalho. É um texto da Ana Cláudia Silva Mello, né, do livro Proposições Curriculares para a Educação Infantil. E aí fala o seguinte: analise as práticas da educação infantil que atendem às necessidades formativas das crianças na sociedade contemporânea, apresentadas a seguir. Então, item 1, o brincar como forma de apropriação, de criação e de recriação das culturas. Item 2, a dissociação entre o cuidar e o educar no desenvolvimento de vivências cotidianas. Item 3, o incentivo à solidariedade, à cooperação e à vivência de valores humanos, como a justiça, equidade e outros. Está correto o que se afirma em... Então, gente, eu acho que aqui está bem direto também essa questão, né? Eu já falei para vocês sobre documentos que abordam os direitos das crianças, né, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, sobretudo a Base Nacional Comum Curricular, que traz 6 direitos de aprendizagem, e além de trazer os 6 direitos de aprendizagem, no item 1 fala sobre o brincar, né, então o brincar é um desses 6 direitos. E além de ser um direito de aprendizagem e desenvolvimento, é o eixo estruturante da prática docente. É o que precisa estar ali, ó, conduzindo a prática docente, que é o brincar e o interagir. Então, o item 1, ele está correto. O brincar como forma de apropriação, de criação e de recriação das culturas. Porque, por meio do brincar, os nossos documentos que norteiam a educação do nosso país, né, a gente pegando as diretrizes e pegando a BNCC, eles falam exatamente isso, que o brincar é uma forma da criança se apropriar da cultura, de compreender essa cultura, de criar
né? Além dela se apropriar dessa cultura, ela cria e recria a partir do que ela percebe na sociedade por meio do brincar. Então, tá certo. O item 2, olha só a palavra que já vem no começo, a dissociação entre o cuidar e o educar. É exatamente o contrário do que eu já falei para vocês antes, né? Que uma das unidades indissociáveis que traz as diretrizes e a base nacional comum curricular é essa relação entre o cuidar e o educar, que é indissociável. E aí o item 2 traz exatamente o contrário, que a gente pode dissociar o cuidar e o educar no desenvolvimento das vivências cotidianas na educação infantil. Então, o item 2 já está errado. E o item 3, né, o incentivo à solidariedade, a gente precisa falar sobre a solidariedade? Com certeza. Cooperação, a vivência de valores humanos, como a justiça, a equidade, né, entre outros. Com certeza a gente precisa estar abordando esses aspectos na educação infantil. Então, o item 3 está correto. Então, a alternativa certa é a letra que fala que o item 1 e o 3 estão corretos, que é a letra B. A letra B, né, que traz o item 1 e 3 corretos. E aí o 2 não está correto. Deixa eu passar para o próximo. A gente só tem mais 2 questões para analisar, estamos acabando. Questão 11. Também do ano passado, da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, uma questão voltada para o agente educador, que diz o seguinte: organizar o cotidiano das escolas, das crianças, pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos no nosso grupo de crianças, a partir principalmente de suas necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia está mais tranquilo ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Então, é um texto adaptado de Barbosa, On, e como não vem aqui o nome inicial, eu nem sei de quem está se falando, mas o Barbosa é Maria Carmen Silveira Barbosa. E a OM, que é a que a gente já leu outro texto dela aqui em outras questões. Tá vendo, né, como a Fundação Getúlio Vargas gosta de usar essa autora relacionando aí aos aspectos da educação infantil, da pedagogia da infância, do desenvolvimento infantil, enfim. É um livro que tem por título Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil. As seguintes atividades fazem parte da rotina diária da educação infantil, à exceção de uma, a assinalha. Essa questão aqui também está muito fácil da gente resolver. Porque lembra que eu falei para vocês que uma das unidades indissociáveis da educação infantil é a relação cuidar e educar. E nesse processo, nessa unidade de educar e cuidar, de trazer as práticas sociais, as práticas do cotidiano da criança, a gente fala da higiene e da alimentação. Então, A e B tá certo, né? A gente falou também em vários momentos aqui da importância do brincar, que é tanto um direito de aprendizagem e desenvolvimento, como um eixo estruturante da prática docente. Então, a hora do brincar é essencial.
Atividades educativas. Isso é bem amplo e precisa acontecer na educação infantil atividades educativas de diferentes ordens, né? Então, o que está aí divergindo entre essas 5 opções é a aula expositiva, que, como eu falei para vocês, a educação infantil é exatamente contrário a isso. Na educação infantil, a gente não tem essa perspectiva de um trabalho de aula expositiva, né, que o professor está ali na centralidade, transmitindo conhecimentos. Não, na realidade é um trabalho mais coletivo, mais olho no olho, de busca, de pesquisa, de escuta, né, de estar ali em parceria com as crianças, nesse coletivo. Então, o que diverge de tudo que a gente conversou aqui essa noite, do que traz os documentos, né, que norteiam a educação do nosso país, e o que traz os estudiosos, né, que pesquisam, que estudam a educação infantil, o que diverge aí é a questão da aula expositiva. E aí, a última questão para a gente analisar diz o seguinte: mas traz um estudioso, né, aí da educação infantil, que discute a infância, que pensa a infância, que é o Wallum. Essa questão também é do ano passado, voltada para o pedagogo, que traz o seguinte: Wallum destaca que não podemos tratar a criança de forma fragmentada. Maravilha. Em cada idade, ela constituirá um conjunto indissociável e original. No período inicial da vida, os 3 campos funcionais, que é a afetividade, motricidade e inteligência, estão indissociavelmente integrados, formando um 4º campo funcional, a formação da pessoa, muito embora ainda imaturos. Então, aí é um trecho de Dantas, né, a partir dos estudos de Wallum. A despeito da imaturidade dessa tétrade, a evolução desses campos está vinculada a 2 fatores: as relações sociais e a maturação orgânica neurológica, né? Então, assim, vem trazendo essa relação tanto do desenvolvimento biológico como do ser social, do ser cultural, do ser histórico. Assinale a opção que apresenta dimensões presentes na síntese dos conjuntos funcionais segundo Wallum. Então, no próprio enunciado, ele já trouxe essa síntese, né? Qual é a síntese desses conjuntos funcionais? A afetividade, a motricidade e a inteligência, né? Que se desenvolvem ali de forma orgânica e de forma integrada, de forma indissociável, relacionada. Então, no próprio enunciado já vem a resposta. Então, qual é a alternativa? Está falando do conjunto funcional cognitivo, individual e social? Não. Cognitivo, moral e motor? Não. Afetivo, moral e social? Não. Afetivo, cognitiva e motora? Sim, porque ele trouxe esses campos funcionais aqui já no enunciado, né, que é a questão da afetividade, a questão da motricidade e da inteligência, né, que a inteligência está relacionada à questão cognitiva e a motricidade motora. Então, a letra D é a letra correta, tá certo? E aí, eu vou interromper aqui o compartilhamento. A gente está aqui finalizando a nossa discussão. Eu espero que esses momentos que a gente teve aqui de discussão, de reflexão, de análise, né, de cada uma dessas questões tenha contribuído aí para
para esse olhar de vocês, para a criança, para a infância, para o desenvolvimento infantil, para a educação infantil, para as questões que envolvem a pedagogia da infância, né, e que contribua aí para os estudos de vocês, e que todos vocês estejam aí passando no concurso. Estou torcendo por vocês. Tá certo? Como não tem mais nenhuma questão, eu vou finalizando aqui. Um abraço para vocês, espero que a gente tenha próximas oportunidades aí da gente estar conversando sobre outras questões, analisando outras questões. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.